Oh, glória. Uma palavra forte, uma palavra espada, mas graças a Deus, Deus é o Deus que nos traz revelação e sabedoria. Louvado seja Deus. Todos acharam? A palavra de Deus diz assim, queridos. Eu vou pular aqui o comecinho, porque o comecinho é meio complicado. Vamos lá. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Uma pergunta. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se amigo de Deus. Eu vou repetir. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Agora eu quero convidar você para fazer um paralelo. Você vai voltar a sua Bíblia para o Antigo Testamento. Você vai navegar até o livro do profeta Daniel. O livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículo 6. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Vou lendo para ganharmos tempo. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sandraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Amém, queridos? Queridos, compreendemos que não é fácil ser jovem nesta geração, porque quando nós olhamos para os primórdios da Bíblia Sagrada e olhamos para os jovens hebreus, os jovens de Deus, vemos que tudo conspirava para que ser jovem naquela geração fosse um pouco mais fácil. Afinal, eles eram judeus, afinal, eles estavam na terra de Deus. Afinal, eles seguiam uma tradição. Afinal, eles tinham princípios que eram imputados através dos seus pais. Não somente através dos sacerdotes, mas também através dos seus pais naturais, dos seus pais biológicos. Portanto, toda aquela estrutura, toda aquela atmosfera que acontecia ali em Israel, era uma atmosfera que conspirava para que todos realmente fossem grandes homens de Deus. Porque ao contrário de mim, ao contrário de você, que o super-homem, ele é o nosso super-herói, que super-heróis eram bem outros. Homens de Deus que eram mártires, homens de Deus que tinham uma cultura diferenciada, uma cultura de reino, uma cultura que permeava na eternidade. Eles ouviam falar que havia um tal de Elias, e esse tal de Elias, ele tinha uma grande unção, e através da sua grande unção, ele derrotou 850 profetas do mal, clamando o nome do Deus vivo, para dizer para todo aquele povo, totalmente aquelas pessoas, que o verdadeiro Deus era o Deus de Israel, que só o Senhor era Deus, que só o Deus vivo de Israel era Deus. A história também diz que esse camarada chamado Elias, um dia venceu o tempo dele aqui na face dessa terra. Então ele não morreu, ele não conheceu a morte. Ele simplesmente foi arrebatado por um carro de fogo, com cavalos de fogo, e foi para a eternidade vivo. Eles também ouviram falar de um camarada chamado Abraão. Esse camarada chamado Abraão, ele tinha tanta fé, mas tanta fé, que um dia o Deus vivo, o El Shaddai, se manifestou mediante a ele e falou assim: sai da tua terra
e sai da tua parentela e vai para onde eu vou te mostrar. Abraão, ele não perguntou para onde ia, ele não quis saber o que iria acontecer, ele não quis saber o que ele teria. Ele simplesmente, pela fé, ele foi e se tornou o pai da fé. Ali também eles aprenderam acerca da história de um tal de Gideão. Esse camarada que estava vendo a sua pátria vivendo um caos, o seu povo sofrendo, e ali ele pensou por um momento que um exército poderoso era um exército ao qual consequentemente tivesse mais pessoas, aproximadamente 32 mil pessoas. Mas ele percebeu que quando Deus chama, ele não chama a maioria, ele chama a minoria, porque a minoria com Deus é a maioria, e a maioria sem Deus não é nada. Por isso foram separados 300 homens valentes, cheios de Deus, que estavam com trombetas, que estavam com tochas, que estavam com cântaros, e ali eram as vossas armas de guerra. As trombetas tributavam todo louvor, toda glorificação e toda honra ao Deus de Judá. As tochas representavam a presença, a unção de Deus, a capacidade que não vem de homens, mas a capacidade que vem do alto. E os cântaros representavam o aquebrantamento, o derramar, o moldar, a adoração, a intimidade para com o Pai. Então, eles não ouviam falar acerca de homens limitados, de X-Men, de super-homem, até porque a criptonita do super-homem acaba com toda a sua força, muito fraquinho. Mas eles ouviam falar de histórias, de princípios eternos, que iriam atravessar de geração a geração. Com 8 anos de idade, uma criança judaica, nós estávamos até comentando no carro, né, pastora Marlene? Uma criança judaica já é considerado um mestre, com 12 anos considerado um mestre, com 8 anos já está na metade dos seus ensinos. Então, quando eu olho para o século 21, eu percebo que antigamente, devido à sua linhagem e devido à história, era um pouco mais fácil ser jovem. Mas no século 21 é um pouco mais difícil, porque infelizmente, como foi citado pelo pastor James, por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos já está se esfriando. E o pecado tomando conta do mundo. Hoje, por exemplo, você está aqui na igreja, você é jovem, e você está de parabéns. Que Deus te abençoe poderosamente e te honre. Mas imagino quantos convites talvez você tenha obtido para não estar aqui. Tem tantos entretenimentos, tem tantos convites, tem tantas portas. Mas sabe por que você está aqui nessa noite? Cutuca teu irmão aí ao lado e declare: sabe por quê? Você está aqui nesta noite porque você não pertence à geração do entretenimento. Você pertence à geração do avivamento. Quantos são a geração do avivamento? Levante a mão para o céu e glorifica o nome de Jesus. Entretenimento não traz avivamento. Avivamento traz transformação e mudança de vida, mudança de atmosfera. Você não é qualquer um, você não é comum. Você foi chamado para um chamado específico. Você foi chamado para algo especial na presença do Deus vivo. E Daniel ele sabia sobre isso. Daniel, ele não era um jovem comum, como você também não é um jovem comum. Daniel, ele era um jovem que ele sabia da missão que Deus tinha na vida dele. Afinal, ele pertencia
a tribo de Judá. Repita após mim, por gentileza: a tribo de Judá. A tribo de Judá representa a tribo do louvor, a tribo da adoração. Ele era um adorador em espírito e em verdade. E ele, sabendo disso, ele sabia que ele era diferente. E ele foi para a Babilônia. Porém, ele não pertencia à Babilônia. Ei, você jovem, você pode estar na Babilônia, mas você não pertence à Babilônia. Você não foi levantado por Deus. Você não foi chamado por Deus para ser influenciado à Babilônia. Mas você foi chamado por Deus, foi levantado por Deus para influenciar a Babilônia. Daniel, ele estava na Babilônia, mas dentro de Daniel estava Jerusalém. Jovem, dentro de você não está a Babilônia, está Jerusalém, porque você foi chamado por Deus. Ele estava na Babilônia, mas não pertencia à Babilônia, e nem queria se contaminar com as iguarias que os reis ofereciam. É bem verdade, queridos, que a Babilônia é atraente. Quem disse que os manjares do rei não são bons? Quem disse que a Babilônia oferece não é bom? São muito bons. Porém, Daniel, ele sabia de qual linhagem ele pertencia. Ele sabia da onde ele vinha, aonde ele estava e para onde ele ia. Por quê? Porque no coração dele queimava um chamado de Deus, queimava a atmosfera de Deus, queimava os princípios de Deus. E ele sabia a responsabilidade, o direcionamento que ele tinha naquela terra. Você jovem, você pode até estar na Babilônia, mas você foi inserido na Babilônia para fazer a diferença e para exaltar e glorificar o nome de Jesus na Babilônia. No reino de Deus é um pouco mais fácil nós sermos a diferença, mas nós demonstramos que somos a diferença quando nós estamos na Babilônia, quando nós estamos no meio das trevas, no meio da escuridão. Daniel sabia disso. Ele teve convites para se corromper. Quem sabe, jovem, você não obteve convites para se corromper, mas ainda assim você nunca vai se corromper, porque você não pertence àquele lugar. Foi chamado para ser luz no meio desta bagunça. Quando eu penso nisso, eu também me lembro de José. José estava no Egito, porém José não pertencia ao Egito. José estava no Egito, mas o Egito não estava dentro de José. E José, tão jovem quanto Daniel, fez a diferença no meio das trevas, no meio do Egito. Daniel, ele tinha aproximadamente 16 anos, uma idade crucial, mas ele sempre se lembrava de Jerusalém. A palavra de Deus diz que ele orava 3 vezes ao dia, e com a janela aberta na banda de Jerusalém, em direção à banda de Jerusalém. Ou seja, sabe o que eu aprendo com isso? Ele orava olhando para a banda, com a janela aberta em direção a Jerusalém. Ele fazia de tudo para nunca se esquecer das suas raízes, da onde ele havia sido tirado e ao qual Deus que ele servia e pertencia. Todas as vezes que os reis do mundo tentarem te contaminar, jovem, olhe para a banda de Jerusalém e ore a Deus para você nunca se esquecer da onde Deus te tirou e aonde você pertence, e o Deus vivo que você serve. Todas as vezes que te oferecerem manjares, não tome posse desses manjares. Por quê? Porque a mesa do rei
do Rei dos Reis, não do rei da Babilônia. A mesa que o Rei dos Reis te oferece, o banquete é muito melhor, é muito mais próspero, muito mais edificante e muito mais poderoso. Todas as vezes que o mundo tentar te contaminar, contamine o mundo com a presença de Deus. Quantos querem contaminar o mundo com a presença de Deus? Todas as vezes que você estiver no Egito e tentarem te confundir com o egípcio, mostre que por mais que você esteja vestido às vezes até como egípcio, você ainda assim é diferente, porque o que tem dentro de você é eterno, poderoso e divino. Todas as vezes que tentarem fazer você adorar outros deuses, declare como Daniel, declare que o único Deus vivo, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, é o Deus dos deuses, é o Deus de Daniel. Todas as vezes que você, queridos, pensam em ser, tomam uma decisão de ser amigos de Deus, consequentemente, você vai enfrentar guerra com o mundo. Porém, no texto que diz, no Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 5 em diante, a palavra de Deus diz: se fizer o que eu vos mando, sereis meus amigos. Todas as vezes que eu faço o que Deus me manda, eu me torno amigo de Deus. João 15, 5 até o 15, 17 aproximadamente. Então todas as vezes que eu deixo de fazer o que o mundo me pede e faço a vontade de Deus, eu me torno amigo de Deus. E é tão bom ser amigo de Deus, porque todas as vezes que você tem um amigo que é fiel, você pode desabafar com ele os seus conflitos, as suas tristezas, as suas decepções. Todas as vezes que você se torna amigo de Deus, você pode contar os seus segredos, pode pedir ajuda, pode pedir conselhos, pode pedir uma força. Todas as vezes que você se torna amigo de alguém, como você se torna amigo de Deus, você não está sozinho. Você sempre tem alguém para contar e sempre terá alguém para caminhar. Não é bom ser amigo de Deus? Todas as vezes que você se torna amigo de Deus, Ele também revela alguns segredos para você, algumas particularidades, te mostra algumas coisas que ninguém vê. Até pensa que você é meio maluco, mas Ele revela os segredos dos céus, que vêm do coração dele para o seu coração. Daniel entendeu isso, e ele não se corrompeu, ele não se contaminou. Você, jovem cristão, você não foi chamado para ser influenciado, você foi chamado para influenciar. Eu vou repetir, você não foi chamado para ser influenciado, você foi chamado para influenciar. Você foi chamado para influenciar a sua atmosfera, você foi chamado para influenciar o seu derredor, ao seu redor. Você foi influenciado para fazer a diferença aonde você está. Você foi chamado para influenciar na escola, na faculdade, na família. Por quê? Porque você é Daniel de Deus. Cadê os Daniéis de Deus? Cadê? Cadê os Josés de Deus? Cadê? Cadê? Cadê os sonhadores de Deus? Cadê? Cadê os sonhadores de Deus? Cadê? E interessante que José foi conhecido na Bíblia Sagrada como sonhador. E qual jovem não é sonhador? Sonhar não é pecado. Sonhar demonstra que você está vivo. Sonhar demonstra que você acredita no futuro. Sonhar demonstra que você deseja algo melhor para a sua vida, para a sua história, para a sua família. Sonhar demonstra
que Deus está vivo dentro de você. Os vivos sonham, mas os mortos deixam de sonhar. Ei, jovem, nunca pare de lutar, nunca pare de sonhar, porque você é do tamanho dos seus sonhos. Eu vou repetir, você é do tamanho dos seus sonhos. Oh Deus, eu estou sentindo uma grande unção profética nesta noite. Eu estou sentindo uma grande unção, um grande mover de Deus, mas de dentro. Deus está nos pegando por dentro nesta noite. E José, ele foi criticado por ser sonhador. Nunca permita, jovem, que ninguém venha matar os seus sonhos. Por mais que seja bobo o seu sonho, se o seu sonho estiver alinhado com o projeto que vem dos céus, o seu sonho é um sonho de Deus. Quando José contou o seu sonho, os seus irmãos zombaram dele, conspiraram contra ele, lançaram ele numa cisterna. Ele foi preso, vendido como escravo. Ele foi ludibriado, massacrado e foi direcionado para o Egito. Ali foi acusado de algo que ele não fez, mas ainda assim os seus sonhos não haviam acabado, os seus sonhos não haviam adormecido. Jovem, passe o que passar, aconteça o que acontecer, nunca permita que ninguém ou nenhuma circunstância negativa venha matar os seus sonhos. Mas seja José de Deus, viva o que viver, passe o que passar, mas no seu devido tempo Deus vai restaurar a honra que lhe pertence. Interessante que José, quando ele, após todo o processo, ele se tornou o segundo homem mais influente do Egito, ele recebeu uma capa de honra e um anel de autoridade. Jovem sonhador, nesta noite Deus quer impartir sobre a sua vida uma capa de honra e um anel de autoridade. Quantos querem receber uma capa de honra e um anel de autoridade? Oh Deus, mas não é fácil ser inimigo do mundo e ser amigo de Deus, porque quando nós nos tornamos inimigos do mundo, muitas portas se fecham, muitas decepções vêm, às vezes algumas perseguições. Quando nós escolhemos ser amigos de Deus, algumas oportunidades vão embora, mas Deus, Ele nunca vai permitir que você venha receber da parte dele menos que o mundo poderia lhe oferecer. Tudo que Deus tem para oferecer para você, jovem, sempre será maior do que o mundo terá para te oferecer. O inimigo de nossas almas, ele é o autor das ilusões. Só que toda ilusão é algo que é muito lindo, é algo que é muito vislumbrante e deslumbrante também, mas é algo que não existe. A ilusão, ela se esvai quando nós pensamos que estamos tomando posse dela. Mas o Deus que você serve, jovem, o Deus de Daniel e o Deus de José, é o Deus que quando Ele promete algo para você, é real, é concreto. As bênçãos do Senhor enriquecem e não produz dores. Ser inimigo do mundo vai te deixar
em alguns momentos em conflitos. Ser inimigo do mundo vai fazer em muitos momentos da sua história, vão tentar em alguns momentos da sua história roubar a sua identidade. Mas você tem uma identidade firmada em Deus. E essa identidade é a identidade do reino. A cultura do mundo vai tentar roubar a sua mente e o seu coração. Mas você, que é um jovem de Deus, não serve à cultura do mundo, mas serve à cultura do reino. Interessante, quando nós voltamos aqui para a Bíblia Sagrada, nós vemos aqui em Daniel capítulo 1, versículo 6, diz assim: entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Versículo 7. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, ou seja, Deus, Ele troca o nosso nome de Jacó para Israel. Mas o inimigo de nossas almas também tenta em todo momento trocar os nossos nomes e arrancar as nossas identidades. Mas nunca permita que a carne, que o inimigo e que o mundo venha tentar roubar a sua identidade. Sabe por quê? Porque você foi marcado por Deus. Eu acho que você não entendeu. Você foi marcado com Deus. Quer que eu provo na Bíblia? Criação. Tudo Deus criou pelo poder da palavra, todas as coisas. Mas quando eu e você fomos formados, foi pelas mãos de Deus, pegando o pó da terra e formando um boneco de barro, e soprou o seu ruar, o sopro de Deus, o sopro de vida, e nos trouxe a vida. A única coisa na face desta terra, o único ser na face desta terra que Deus criou com suas próprias mãos, fui eu e foi você. Sabe por quê? Para você entender que você é um cidadão do céu. Para você entender que você tem uma identidade. Não é o RG 30.538 454 777, não. Você tem uma identidade como cidadão dos céus. Cadê o cidadão dos céus essa noite? Oh, glória! E quando você compreende, você reconhece a sua identidade. Você pode estar até na Babilônia, mas ainda assim não vai se corromper. Você pode até estar no Egito, mas ainda assim você não será um egípcio, mas será José de Deus. Cadê o José de Deus? Cadê os sonhadores de Deus? Cadê? Interessante que todo José de Deus, como Daniel, ele não trabalha somente para o seu tempo, mas ele trabalha para além do seu tempo, para a próxima geração. A palavra de Deus diz que José, quando teve seus 2 filhos, um ele chamou de Efraim e outro de Manassés, para se esquecer da terra que lhe trouxe aflição, para ter um futuro próspero e fértil. Você, José de Deus, é Efraim e Manassés, e se esquecerá da terra que lhe trouxe aflição, para ter um futuro próspero e fértil. É interessante que tem muitos jovens que sofrem, às vezes na infância, pastor James. Às vezes faz parte de uma família que não é cristã, e às vezes é perseguido pela sua família. E às vezes os pais, por falta de sabedoria e por não compreenderem as questões divinas, e por conta de não terem temor de Deus, em muitos momentos amaldiçoam seus próprios filhos, dizendo: esse menino será um bandido,
essa menina será, esse moleque, Moloque, esse moleque será um exemplo. E mal sabem os pais que muitos filhos são consequências das palavras proferidas por eles, são consequências das sentenças proferidas por eles, sentenças de maldição, palavras que percorrem a eternidade e que encontram legalidade para agirem em uma vida. Mas eu quero te dizer que por mais que talvez alguém em algum momento da sua infância tenha dito que você não seria nada, ou que você seria isso ou aquilo, não importa. Você é Jabes de Deus. A mãe de Jabes não se alegrou com o nascimento de Jabes e disse que não havia se alegrado com o dia que ele haveria nascido. Mas Jabes não se conformou com aquela sentença proferida pela sua mãe, e ele foi orar a Deus, e ele clamou a misericórdia de Deus. E segundo diz em Crônicas, Deus alargou as fronteiras de Jabes e mudou a realidade de Jabes. Nesta noite, eu não sei quem está aqui, mas que passou por isso, que em algum momento os seus pais ou das pessoas responsáveis por você, que em algum momento de nervosismo, ou falta de sabedoria, ou falta de temor, falaram para você que você não seria nada, ou que você seria um bandido, ou que você seria isso, ou que seria um irresponsável, ou seria aquilo. Em nome do Senhor Jesus, pelo poder da cruz, está cancelado no reino do Espírito, porque você é Jabes de Deus, e Jabes de Deus está marcado por Deus. Está marcado não para ser um fracasso, está marcado não para ser uma derrota, mas está marcado para ser uma bênção. Ser tu uma bênção. Deus marcou a vida de Daniel. Deus marcou a vida de José. Deus está falando com pessoas. O jovem se tornou um culto de batalha espiritual. Deus está trabalhando muito forte aqui. Quantos filhos às vezes não conseguem romper por causa de algum trauma na infância? Mas o Pai das Luzes está aqui no meio de nós nesta noite, para trazer proteção, para trazer paternidade, para trazer amor, para trazer carinho e para trazer paz. Se você soubesse, jovem, o quão você é importante para o Evangelho, se você compreendesse o quão você é importante para a próxima geração, talvez o futuro dos seus pais, aqueles que não têm pais convertidos, dependem de você. Talvez o futuro da sua família, aqueles que não são convertidos, dependem de você. Talvez o futuro dos seus amigos da faculdade e da escola dependem de você. Sabe por quê? Porque você é a igreja. A igreja não é somente essas quatro paredes dessa linda igreja batista 1º de julho, mas a igreja é você. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. Você é o altar de Deus. E aonde o altar está, a presença de Deus está. Aonde o altar está, Deus se manifesta. Se você compreender isso dentro do seu ser, aonde você estiver, Deus irá se manifestar, porque você é altar. Quem é altar não precisa de púlpito. Quem é altar se manifesta onde está. Se você está na escola,
Deus se manifesta. Se você está na faculdade, Deus se manifesta. Se você está no trabalho, Deus se manifesta. Se você está em casa, Deus se manifesta. E você cultua a Deus em todos os lugares que você estiver. Porque você não é a geração das festas. Você não é a geração do evangelho gospel. Você não é a geração do entretenimento. Você faz parte da geração do avivamento. Cadê a geração do avivamento? Cadê? Oh glória! Se você não glorificar, eu vou descer aí. Se você não glorificar, eu vou te pegar. Oh glória! Eita Deus! Sabe, pastor James, eu estava em casa me aprontando para vir para cá. Pastor, esposo da pastora Keila também. E Deus falou assim para mim: diga para os meus filhos, eu vou enviar novos filhos para esta casa. Esta igreja irá começar um novo tempo. Está vindo um vento dos quatro cantos da terra para um novo avivamento nesta igreja, nesta casa. E quero dizer para o Senhor uma palavra profética. Deus tem te chamado, e Deus tem te levantado, não somente para ser edifício, ser fundamento no seu tempo, mas também para as próximas gerações. A unção que Deus tem na vida do Senhor, pastor James, é específica para ser fundamento para as próximas gerações. Deus te abençoe em nome de Jesus. Estamos chegando nos momentos finais. Falamos aqui com os Daniéis da vida, aqueles que não se corrompem e não se contaminam com a Babilônia. Quantos cristãos contaminaram com a Babilônia? Mas você não veio para ser contaminado pela Babilônia. Você veio para influenciar e contaminar a Babilônia, para a Babilônia ficar cheia de Deus. Estou falando também com os Josés da vida, os sonhadores. Muitos que têm sonhos que às vezes ninguém acredita, nem seus próprios familiares. Mas os sonhos de Deus são seus sonhos. Porque se os seus sonhos estiverem alinhados com os propósitos dos céus, os seus sonhos são os sonhos de Deus. E todo José passa por percalços, porém recebe capa de honra e anel de autoridade. Também vim falar com os Jabes da vida, aqueles que em algum momento da vida, os pais, por não terem conhecimento, sabedoria ou temor, declararam sentenças negativas e citaram que você não seria nada. Você é Jabes de Deus. Somente busque, somente ore, somente desça na presença do Senhor, que Deus irá, além de reverter essa situação e te abençoar, ainda vai alargar as vossas fronteiras. Sabe por quê? Porque todas as vezes que você se torna amigo de Deus, você se torna inimigo do mundo. Mas não importa o que o mundo pensa de você. É mais ou menos como diz aquele louvor histórico: não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Não importa o que o mundo vai pensar de você, o que importa é que você quer Deus, que você ama Deus, que você é altar de Deus, que você não é a geração do entretenimento, mas é a geração do avivamento, da santidade e da justiça. Que você é a presença de Deus manifestada no ser humano. Meu Deus, não é uma heresia, é um abuso de atrevimento, é uma palavra de atrevimento espiritual. Você é a presença de Deus manifestada no homem. Você é a presença de Deus que caminha pela face desta terra.
A Babilônia vai te fazer alguns convites, mas você não vai aceitar, porque você é Daniel de Deus. O Egito vai te oferecer alguns pratos, mas você não vai tomar posse dessas iguarias, porque você é José de Deus. O mundo vai tentar te perseguir, fechar portas, até te amaldiçoar, mas maldição sem causa não tem efeito. E você vai rejeitar, porque você é Jabes de Deus. Com permissão do pastor James, do nosso amado pastor, se for possível, pastor Carlos, gostaria de fazer uma oração profética com a igreja. Amém. Eu gostaria de fazer um convite para todos os jovens, e você também que tem 60, 70, 80 anos e também é jovem, ou você também que tem 5 anos de idade ou 10 também é jovem, vem até a frente por gentileza, em nome de Jesus. Oh glória. E quero pedir, se for possível, eu não sei que horas termina o culto, 9h30, pastor James? 9h30, né? Amém, querido. Eu quero que o grupo de louvor, que o ministério de louvor prepare um louvor concernente a esta palavra, em nome de Jesus. Oh Jesus, é muito forte o que Deus está fazendo aqui nessa noite, mas não é por causa do pregador, é por causa da sua sede, é por causa do seu compromisso, da aliança que você tem com